Digão, tudo bem aí com vocês? Tudo bem. E aí, pessoal, vamos começar isso aqui? E aí, pessoal, tudo tranquilo? Vamos que vamos. Super ansioso aí para receber esse nosso convidado de hoje aí. Formato diferente, cada um na sua casa, né? Vocês estão em casa. Eu fiz uma pausa aqui no trabalho para a gente poder conversar. Eu tô muito curioso para conhecer o nosso convidado de hoje, viu? Fernando Kawai, quem é? Nasci em São Paulo, mestiço de japonês e italiano. Foi sempre uma experiência interessante crescer com duas famílias tão diferentes. No mesmo domingo, a gente almoçava com minha avó italiana, era todo mundo falando, um barulho, comendo um monte. No jantar eu ia visitar minha avó japonesa, todo mundo comendo um pouquinho, aquele peixe, um silêncio, uma disciplina. Eu sempre gostei de arte, toco piano desde criança. Para minha mãe, eu era sempre o melhor do mundo e o cara mais inteligente. Para o meu pai, você falava, olha, estuda mais, melhor. Eu era realmente bom de matemática, estudos, mas de esporte não muito. Eu sempre era aquele cara que era o último a ser escolhido no futebol. Eu fiz toda a minha formação na Faculdade de Medicina da USP, fiz clínica geral lá também. Durante a faculdade eu tive muitos amigos, aprendi muita medicina e ciência e também eu viajei pelo mundo, eu tranquei matrícula, viajei pelo mundo, tinha um visto para trabalhar no Japão, fui pro Japão, comecei como faxineiro, foi meu primeiro emprego, eu não falava nada de japonês. Aprendi japonês, fui promovido para garçom, aí viram que eu tocava piano, me promoveram para músico, pianista e com o dinheiro que eu juntava, eu mochilava pelo mundo. Tailândia, Malásia, Indonésia, Índia, Nepal, fronteira com Tibete, Europa, Estados Unidos, Canadá, também mochilei pela América do Sul, Machu Picchu. E nessas viagens eu acabei me tornando um budista também, zen budista. Isso era também uma busca pelo conhecimento, que é algo que permeia a minha vida. Vim para os Estados Unidos, fiz clínica em Nova York, New York Medical College, segui para o estudo de geriatria, que é cuidado de idosos, fui para Harvard Medical School em Boston. Fiquei lá também como professor por 2 anos ensinando clínica geral para estudantes e residentes. Querendo aprender mais, eu fui estudar cuidados paliativos na Stanford University, na Califórnia. Minha trajetória pessoal envolve ter uma família, sou pai de 2 meninos, Mariano, de 9 e Antônio, de 12. Sou um líder escoteiro, a gente acampa bastante aqui pelos Estados Unidos. Hoje eu sou professor na Cornell University, New York Presbyterian, em Nova York. E aí, Kawai, bem-vindo a mais um All That Science. É um super prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Kawai, eu queria que você explicasse para quem está te assistindo o que exatamente faz alguém que trabalha com cuidados paliativos. Cuidados paliativos é uma especialidade muito nova que envolve médicos, enfermeiras, assistentes sociais, psicólogos, capelões e nós trabalhamos com pessoas que têm doenças graves e pessoas que têm uma ameaça à vida. E a especialidade funciona de momento de que nós entendemos que a dor da doença grave não é uma dor somente a física. Eu tenho que tratar a dor do câncer ali, né? O câncer está causando invadindo o osso, invadindo o pulmão, causando falta de ar, causando dor e qual que é a forma técnica de lidar com essa dor e diminuir essa dor? Ele tem essa dor emocional. Eu tenho filhos e o que vai acontecer com meus filhos? Então fazer uma terapia, ajudar como conversar com as crianças, como conversar com a família, ajudar na dor da família. A família está sofrendo e como a gente vai ajudá-los a navegar isso, ajudar no questionamento espiritual. Eu sempre fui um bom cidadão, religioso. Por que Deus está fazendo isso comigo? É um castigo, então cuidar do aspecto espiritual. Então a gente faz isso, mas a gente não faz isso na base da pagelança. A gente faz isso baseado na evidência, né? Existem métodos, nós tentamos esses métodos, entrevistamos as famílias, vê o que funciona, vê o que não funciona, verifica, usando a ciência a serviço da humanidade. Vamos curar quem a gente pode, mas na hora que não dá para curar, ainda dá para cuidar. Isso é a medicina paliativa. Kawai, eu vi o seu storytelling e é fascinante, não é? Mas eu preciso te perguntar, puxa vida, como é que aprende isso tudo? É alguma coisa que vem de dentro da gente? É nos livros? Tem um professor para isso, ou vários, um mentor? Como é que funciona? Como é que aprende um cientista? Não tem vestibular para cientista, como é que faz?
Eu acho que talvez algumas pessoas tenham uma curiosidade natural de querer aprender. Isso acho que eu tive desde criança. Sempre era uma coisa que... Eu era aquele que meus pais ficavam loucos. Por que isso? Por que isso? Por que isso? Mas eu acho que todos nós temos essa curiosidade. E eu diria que é impossível você ser um cientista sozinho. Não é que cai do céu e você vira um pesquisador ou um professor ou um médico. É muito de aprendizado, e aprendizado sim, vem de ler, vem dos livros, mas vem de você trabalhar com professores e mentores. E eu tive o prazer imenso de ter grandes mentores, tanto em São Paulo como aqui pelos Estados Unidos. Eram pessoas que pesquisaram, publicaram, clinicaram, ensinaram milhares ou até milhões de pessoas, mas mais do que isso, eles eram pessoas que eles davam um exemplo. Não somente eles faziam, assim, né, falavam é assim que se faz, mas eles demonstravam. Espetacular. Kawai, uma das coisas que a gente quer fazer é mostrar para as pessoas que ser cientista é possível e que isso tem um grande papel, né, na sociedade. Aqui no Brasil a gente tem muito essa cultura de que a pessoa nasce pronta, né, e que o caminho, na verdade, ele já vem meio pronto para cada um. O que você acha que a gente pode ensinar para as pessoas, além do exemplo, né? Como é que a gente pode direcionar as pessoas para desenvolverem essa curiosidade e não se sentirem assim desestimuladas, né? Importantíssima essa pergunta, porque as pessoas olham para mim, nossa, ele estudou na Harvard, na Stanford, professor da Cornell, fez medicina na USP. Esse cara é brilhante e eu não sou assim, eu sou aquele cara meio do caminho e, né, isso aqui não é pra mim. Não. Adivinha o que? Eu bati muito cabeça e mesmo na minha primeira tentativa de ir para os Estados Unidos não deu certo, eu não tinha a menor ideia de como fazer esses steps, eu mandei os currículos meio... Se eu olhar para minha primeira application eu ia dar risada hoje de quanto era, sabe? E tomei pau da primeira vez, mas eu tive persistência. Então essa é a primeira coisa que eu ensino para os meus filhos e para os alunos, que tomar pau faz parte, mas existem pessoas que falam, não deu certo, e tem pessoas que falam, ok, isso aqui não deu certo, como é que eu posso aprender com esse erro e melhorar? E acho que a humildade foi algo que demorou para aprender, porque acho que talvez no começo da formação tem essa ideia que você tem que ser perfeito, inteligente e saber tudo. Hoje em dia, depois de tudo que eu fiz, eu acho que eu sei muito... A minha impressão é que eu sei muito menos do que eu sabia quando eu me formei, que eu achava, não, eu sei tudo. Acho que a humildade de saber que você não sabe tudo, a humildade de saber que vai acontecer erros e rejeições e problemas, mas em vez de sentir-se derrotado, usar isso como um aprendizado, é algo que é fundamental, tanto na prática clínica, como na pesquisa, como na vida, né? A gente não ensina as crianças, ou os alunos, ou os médicos para serem perfeitos. A gente ensina eles a buscarem o conhecimento, a reconhecerem os erros, porque ficar reconhecendo o erro achando que está certo é errado. Reconhecer erro é aprender a reconhecer erro e melhorar o processo. Às vezes até pessoas que tiverem maiores fracassos têm maiores oportunidades de fazerem grandes impactos. Os grandes líderes do mundo, a vida deles não foi perfeita o tempo todo. Muitos deles passaram por dificuldades imensas. Mas eles tiveram persistência e humildade. Como é que na mesma cabeça você pode ser humilde, que é fundamental, como você falou, e querer mais? Que é o combustível. O mote, o combustível do cientista. Como é que funciona dentro da mesma cabeça humildade e a ansiedade por não ficar parado? Acho que todos nós temos forças imensas dentro de nós que às vezes a gente não acredita que tem. Eu vejo isso até agora nessa crise do Covid no hospital. Umas pessoas se achavam mais ou menos, o cara tá lá na luta, falam, nossa senhora, eu não sabia que ele era tão forte. E ao mesmo tempo, pessoas fortíssimas falam, nossa senhora, tenho medo. Eu acho que, na verdade, você tem que explorar os dois, e em budismo a gente acredita no caminho do meio. A confiança é importante, mas também a humildade é importante. Então você precisa, na verdade, não é um ou outro, mas é uma mistura dos dois.
a conciliação, né? Tanto ao sol, tanto ao lua, mas provavelmente há muito cinza na vida, e a gente navegar o cinza é uma arte muito maior do que ficar só no preto ou só ficar no branco. Não sei se você concorda, mas eu tenho a impressão que nós estamos vivendo uma explosão de necessidade de ciência, né? Não só ciência médica, mas ciência de um modo... Você acha que essa epidemia que nós estamos vivendo agora vai trazer a necessidade de pensar cientificamente para mais próximo da gente? Com certeza. Eu vejo esse problema de um vírus que está se espalhando pelo mundo, matando as pessoas, como um problemaço, né? Não há dúvida, mas também é uma enorme oportunidade para nós aprendermos, né? E colaborarmos uns com os outros. Eu acho que o que a ciência pode oferecer nesse momento? Temos que estar preparados para muitos erros que vão acontecer, né? No começo, eu mesmo peguei o Covid, aliás, porque a gente chegou e falou, não precisa usar máscara para todo mundo. E adivinha o que? Agora tá todo mundo usando máscara, a gente sabe o que. Entendeu? Então a gente aprendeu. No primeiro, porque a princípio falou, não, parece máscara pra todo mundo, parece uma péssima ideia no hospital, mas não, agora é uma boa ideia, mas estamos medindo. Qual que é o método científico? Você tem um problema, você vem com a solução, né? E a solução vai ser novas máscaras, novos ventiladores, novas maneiras de isolamento, talvez mais radicais ou não, mas eu não tenho a resposta. A resposta vai ser feita no momento que a gente testar isso e verificar os resultados, e funcionou, ótimo, mas a gente vai ter que tentar replicar isso em outro lugar para ver se era só aquela população ou se foi em outro lugar, e se é replicável, disseminar isso, e se não deu certo, aprender com os erros e ajustar. E vai ter muito ajuste, e tenho certeza que vão ter medicamentos e tecnologias maravilhosas, e medicamentos e outras intervenções que não vão dar certo. E adivinha o que? A ciência é feita tanto de sucessos como de fracassos. Nós passamos pela crise de 29, por guerras mundiais, pela praga, por infecções, vieram os antibióticos, e hoje a tecnologia aumentou muito, graças a Deus, mas temos que ter a humildade de saber que mesmo com todos os nossos avanços, problemas vão acontecer, isso faz parte da vida, mas como que podemos fazer a solução? Através desse questionamento, experimento e verificação e repetir de novo, né? E aprendendo sempre. É um processo que não começa e termina, ele é contínuo. Kawai, nossa intenção com essa série não é se ater a este momento, mas acho que este momento é um momento definidor da nossa existência, pelo menos na nossa geração de médicos. Esse é um evento realmente divisor de águas, né? Então eu queria saber como é que você vê o mundo depois da pandemia. O que você tem esperança? Você tem medo? O que você acha que vai acontecer com a gente assim que esse pior momento passar? Olha, acho que isso vai ser algo que provavelmente existe a medicina antes do Covid e depois do Covid, né? E acho que não somente a medicina, né? Acho que a economia antes do Covid e depois do Covid, a engenharia antes do Covid e depois do Covid, acho que é algo que mudou muito, né? Vai mudar muito. E eu tenho medo, claro, e também eu tenho esperança. O meu medo é de que, né, com todos os avanços aqui em Nova York, eu estou tendo que improvisar em como conversar com famílias, quando em geral a família pode estar ali na beira do leito, mas adivinha o que? As famílias agora não podem estar ali na beira do leito por causa do risco de contaminação. Então eu estou tentando improvisar usando FaceTime, Zoom, e eu medio através da tecnologia, incluir a família tanto nas decisões como na participação de um momento tão difícil no qual tem a distância. Então, quem sabe agora com esse isolamento a gente vai usar a tecnologia até para coisas tão difíceis, aproximar as pessoas, né? Usando FaceTime, usando videoconferência, não somente para os pacientes e também para nós cientistas, como a gente pode se reunir e colaborar à distância sem estar aqui frente a frente. Então, muitas oportunidades, e às vezes o aprendizado disso pode trazer coisas para a evolução da ciência, uma grande oportunidade, talvez. Agora, uma questão para todos aqui, né? Eu acho que esse momento é tão disruptivo, né, dentro da sociedade, que a gente começa a perceber que algumas regras assim hercúleas e assim muito fundamentais da ciência estão sendo quebradas por conta dessa necessidade de busca de soluções à pandemia. A gente percebe publicações muito mais rápidas, com menos dados,
uma certa flexibilização de metodologias para se tentar publicar e chegar a alguma solução para esse desafio global que a gente está vivendo. Isso não acaba sendo aí a gente não está vendo um enfraquecimento do método científico? Como é que vocês enxergam tudo isso, hein? Eu acho que na ânsia de querer achar uma cura, não esquecer de que várias inovações tecnológicas, científicas vieram como uma bênção e na hora do vamos ver tinham efeitos colaterais muito grandes que não foram numa pequena, que a gente chama, né, tipo case series, né? Às vezes tem relato de caso. Relato de caso é uma evidência científica relativamente fraca. Você precisa ter um estudo randomizado, controlado para comparar, né? Tipo, o que funciona para uma pessoa não necessariamente funciona para uma população de 100 mil pessoas. Então você precisa ver, dividir essa população em 2 grupos e ver quem recebeu o tratamento ajudou, quem não recebeu às vezes melhorou sozinho, né? Isso demora e às vezes as pessoas querem uma solução imediata, mas lembrar de que talvez no desespero de achar uma cura a gente está, tipo, em inglês a gente chama cutting corners, né? A gente está tentando achar atalhos, mas para achar o conhecimento não existe atalho. Você tem que bater cabeças, ter calma. A gente tinha um professor de cirurgia lá atrás que falava, né? Hoje estou com pressa. Dirija devagar. Adoraria dizer para vocês que vai ter uma solução, um remédio mais noite por dia, mas olha, apesar da nossa afobação, calma. Método científico. Método científico. Qual que é a pergunta, qual que é o possível tratamento, vamos verificar se funciona e se funcionou, vamos replicá-lo e, de preferência, alguém que está replicando, alguém que não acredita que funciona. A pessoa na ânsia de querer que funcione, às vezes fica um pouco cega para problemas que estavam lá, mas ele não deixou passar, não por má intenção, na melhor das intenções ele só estava vendo o lado bom e deixou de ver o lado ruim. Então, o ceticismo é o amigo da ciência, né? Funcionou para você? Quero ver se funciona para mim. Se funcionou para mim, bom. Agora se todo mundo falou, ótimo, vou tentar também, não é por aí, né? A ciência não é por aí. Kawai, eu tô vendo aí do seu lado esse teclado bonito aí, e eu queria saber como é que a música entra na sua vida, não só na sua vida pessoal, mas na sua vida de trabalho. Qual é a relação que tem a música e a ciência que você faz? Qualquer que seja o seu trabalho, estresse é parte da vida, né? E tá mais do que provado que você ter um hobby ajuda, porque você, né, relaxa, faz uma coisa diferente, abre a cabeça e na verdade você, abrindo a cabeça, você já vai trabalhar melhor, porque você tem uma válvula de escape. Então, para começar, eu não sou o melhor pianista do mundo, mas eu me divirto. Então isso já me ajuda, né, lidando com todos os sofrimentos. Mas é interessante que apesar de ser um divertimento, não é só um divertimento, né? Eu contei para vocês já que eu faço reuniões familiares, eu também faço muito trabalhos em equipe, tanto, né, científicos, de quality improvement, as enfermeiras, a administração hospitalar, os médicos, os psicólogos, os pacientes. E em todas as bandas você tem personalidades diferentes, um que toca pra caramba, um que toca mais devagar. Adivinha se você tem uma banda que tá todo mundo querendo tocar o tempo todo? Vira um barulho. Aí eu lembro que eu tocava em Boston e eles eram médicos, eram um pessoal mais velho, músicos muito bons. E eu sacava que ele tocava, mas ele parava de vez em quando, o silêncio. Eu saquei, nossa senhora, a música é feita de sons, mas a música é feita de silêncios. E o que ele estava fazendo na hora do silêncio? Ele falava o que ele tinha que falar, ele deixava o espaço para o outro falar. Aí eu fazia o solo, aí eu parava e eu sempre era o cara que queria tocar todas as notas o tempo todo. Eu falei, não, ficar falando o tempo todo dá certo. Adivinha o que? Na reunião familiar com um paciente grave, que está a equipe, a família, o paciente, se um ficar falando o tempo todo e o outro não falar, não vai funcionar. Todo mundo tem que falar e todo mundo tem que ter o seu silêncio. Num trabalho de equipe científico ou de publicação ou de quality improvement, se uma disciplina só querer falar e dominar e as outras não falarem, muitas vezes não dá certo. Então, assim também é na ciência. É um trabalho colaborativo de falas e expressões, e silêncio e escutar. Tão importante quanto. Puxa, Kawai, espetacular. Nós estamos aqui fascinados em te ouvir. Obrigadíssimo, viu? Nossa, foi um prazer conversar com vocês, né? Muita força e lembremos nesses momentos difíceis de que a ciência está aí para ajudar
a colaboração está aí para ajudar. É um enorme desafio, muito sofrimento, mas é uma enorme oportunidade para a gente avançar não somente a ciência, na busca de uma cura, na busca de melhorias da tecnologia, melhorias da ciência, mas também na melhora da humanidade, né? Talvez a gente se escutar um pouco mais aos outros e colaborar um pouco mais com os outros. Então, grande momento de dificuldade, mas talvez uma grande oportunidade para crescimento humano e científico. Muito obrigado. Show. Isso aí, Kawai. Vamos. Obrigado. Super abraço. Obrigado, Super abraço. Valeu, Quebrou galera. tudo. Legal demais. Se cuida, hein? Se cuida Até a nessa semana. próxima. Valeu.